Raiz, obrigada pelo papo de hoje, contribuir aí com a comunidade, falando um pouquinho para a gente aí, das cordas. E dando um pouquinho de spoiler, né? Todas as técnicas, onde usar, como usar, o que não fazer. Então, vai ser muito útil para todo mundo que está aqui hoje e para quem for olhar depois, né? Muitas pessoas entraram em contato comigo, até vou te dar esse feedback. Várias pessoas entraram em contato comigo perguntando se ia estar gravado, se a gente ia colocar no canal depois, como é que seria, porque eu não ia poder participar. Então, é um assunto muito pertinente e de muito interesse, né, de todos. Obrigada pelo papo, pelo tempo de hoje, por emprestar a sala, no Zoom, sempre, praticamente. E aí, para quem não te conhece ainda, né, a gente tem aí uma audiência bem mista, tem uma galera do CNM, tem SEG, CEB, então a gente tem bastante pessoas, tem um pessoal novo lá no nosso clube, né, que são os nossos CBMs desse ano. O Rafael está aí representando todos eles, por enquanto. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho quem é o Hans, qual é a sua história dentro da escalada, desde quando você escala, como é que foi sua trajetória até aqui, só para contextualizar e todo mundo saber um pouquinho mais das nossas celebridades, né? Você é uma delas. A gente tem uma brincadeira no clube de chamar todos os associados de celebridade, né? Porque o símbolo símbolo não, a abreviação do nosso clube é CEL, então ficamos aí com um apelido carinhoso de celebridade. E aí eu vou pedir, o Hans vai começar a falar, eu vou pedir só para quem está com o vídeo aberto, fechar o microfone, para a gente não sobrecarregar, né, o link e não ter nenhum tipo de falha ou interrupção durante a apresentação dele, tá bom? Gente, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início a mais um Papo de Montanha. Obrigado, Josi. Então, vamos lá mais uma vez. Então, Hans, eu sou alemão, já está no nome, a maioria me conhece bem. Eu vivo há quase 20 anos aqui no Rio, e a escalada, montanismo já veio de berço, né? Os meus pais eram montanistas, meus avós eram montanistas, bisavós também, então realmente o DNA bem carregado com isso. Antes de vir para o Rio, eu escalava pouco. Eu escalava lá no muro, morava em Munique, ia escalar bem raramente, porque ia mais fazer caminhada lá nos Alpes do que escalada. Mas vindo para cá, comecei a escalar com frequência. E nesses anos aqui, que estou aqui, né, já fui diretor técnico do Clube Light por 2 vezes, né, fiz muito CBM, construí muito CBM, manual do CBM, então sempre conhecimento dos Alpes para cá. Então, naquela época, quando vim, praticamente não tinha nada escrito em português, eram poucas coisas dentro dos clubes, então a gente começou também a trazer conhecimento, trazer as servas, não tinha YouTube ainda. Isso continuo fazendo, isso faz parte do que eu apresento hoje. Então, vou começar aqui com a minha apresentação. Corda dupla, técnicas de segurança e novidades. Então, o que eu vou falar hoje? Corda simples, corda dupla, corda gêmea, um pouco de base. Técnica de meia corda e corda dupla, né? O que a gente pode fazer com essas cordas duplas? E aí já vem questionamentos, queda fator 2, tem como segurar com cordas duplas, com cordas finas? Será que a gente pode misturar as técnicas que eu vou explicar antes? E um pouco sobre freios. E depois vem o capítulo uso na prática, como clipar, organização, cordada de 3, revisando, que é uma coisa maravilhosa. E, pois essa é a foto de propaganda com Cassius, com a Amanda aqui embaixo.
Foi uma escalada maravilhosa na Decadence, lá em Salinas, cordada de 3, que realmente rolou muito bem, muito suave. Eu vou colocar várias fotos aqui no meio para ilustrar um pouco as questões. Eu montei esse papo em cima de 3 artigos, uma série de artigos da minha revista preferida, Berg und Steigen, é tipo um playboy do montanista. É uma revista que vem lá dos Alpes, ela é especializada em segurança na montanha e tem como foco o público de guias de montanha e guias profissionais e também guias não profissionais, mas que discutem esse tema. E ela é editada pelas confederações de alpinismo alemã, austríaca, suíça e italiana, do Alta Adige. Então, todas as confederações de língua alemã, e aí tem muito peso junto quando alguma coisa sai dali. O autor é o Chris Semmel, ele é guia de montanismo profissional, ele é diretor executivo da Associação Alemã dos Guias de Montanha, e ele trabalhou por 10 anos no Comitê de Segurança da Confederação Alemã de Alpinismo, sendo diretor por 5 anos. Então, ele ficou vários anos como profissional da segurança da montanha, fazendo testes, editando matérias, discutindo assuntos lá com todos os profissionais, todos os guias, corpo técnico dessas confederações. E eu trago isso também como fonte, porque aqui no Brasil, né, a gente recebe de vários países. A gente é muito fraco em pesquisa de segurança, porque a gente não tem dinheiro para bancar os testes. Então, a gente faz uma coisa, faz outra coisa, ganha uma certa experiência, mas a gente tem dificuldades para executar teste em massa, teste que gasta material, não tem laboratório disponível para isso. Então, a gente precisa desse conhecimento de fora e a gente, como em qualquer conhecimento, a gente tem que discutir qual a fonte de conhecimento, qual o contexto dessas pessoas. Aqui nessas matérias, eles fizeram vários ensaios em parceria com a Edelrid, né, fabricante de cordas, que tem um laboratório maravilhoso para fazer esses ensaios. E junto com as fontes que a gente traz lá de fora, lá dos Alpes, nesse caso, a gente tem que adaptar isso ao nosso contexto. A gente tem rocha diferente, a gente tem vias diferentes, a gente tem práticas diferentes, então a gente tem que traduzir isso para cá. E nesse sentido é muito importante a experiência de vocês aqui, né? Aqui dentro dessa sala virtual tem gente que tem muito mais experiência com cordas duplas do que eu. E aí conto com vocês de contribuir, de discutir aqui assuntos e de evoluir com esse tema dentro da nossa comunidade. Vamos lá, tipos de cordas. Cordas simples. É aquela tradicional que a gente usa sozinha. Ela sozinha consegue segurar a queda do guia. Tem a meia corda, que antigamente foi feita para uso diferente, tipo em glaciar, né, onde a gente não precisa de toda essa resistência da corda simples. Poderia usar uma corda mais leve, mais fina. E ela foi feita para segurar a queda do guia quando usada em par. E ainda tem a corda gêmea. Ela segura a queda do guia somente em par e clipado em paralelo. Então, aqui tem uma diferença. A meia corda ela é utilizada em redundância. A gente vai ver isso nos próximos slides. Hoje em dia, muitas cordas duplas atendem a 2 ou 3 normas. E corda gêmea puramente não é mais fabricada. Então, essa corda gêmea praticamente já saiu do mercado, mas as meias cordas, as cordas duplas que se vendem hoje no mercado, em geral atendem a 2 normas ou 3 normas. Então, você poderia até usar essa meia corda como corda simples. Olha para a especificação da sua corda. Quais são as técnicas de corda dupla? Então, na técnica de meia corda aqui,
a gente clipa as cordas alternadamente, aqui à esquerda, né? A verde foi clipada primeiro, depois azul, depois a verde, depois azul. Ou então em linhas separadas. É o mais típico, mais comum. Você clipa sempre quando tem uma costura à esquerda, você clipa a corda azul, e quando está à direita, a corda verde. Quais são as vantagens? O guia, especialmente nesse caso aqui, ele tem menos atrito, porque a corda, se fosse simples, teria que seguir em zigue-zague e teria muito mais atrito. Na cordada de 3 é vantajoso, porque ele consegue puxar 2 pessoas e tem peso menor, né, do que tendo 2 cordas simples. E a gente vai falar no final muito sobre cordada de 3. O rapel é mais longo, né, porque você consegue rapelar pelo comprimento total da corda, porque você não precisa meiar, né, você faz um nó simples ao rapelar. E menos risco de cortar a corda. Esse foi o argumento principal lá nos Alpes para usar cordas duplas, porque lá tem muita rocha cortante. E a corda simples lá não é muito bem vista nessas rochas cortantes, porque se tiver uma queda com pêndulo, essa rocha pode ser cortada pela própria rocha. Não é bem o típico que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem mais rocha aderente, sem aresta, onde uma corda simples resolve bem, com segurança, em quase todas as quedas. Técnica de corda gêmea quer dizer clipar as cordas juntas, sempre. Então, aqui, diferente daqui, né? Sempre usa as cordas juntas. Dá para fazer cordada de 3? Sim. Dá para fazer o rapel longo? Sim. Tem menos risco de cortar a corda? Também, porque, né, se uma é cortada, é pouco provável que a outra passe pela mesma aresta. Se perde essa vantagem aqui de ter menos atrito, porque aqui também teria que fazer um zigue-zague entre as costuras, entre os grampos. Então, a gente está falando aqui também, né, de vias de parede, menos de escalada esportiva, porque a queda também pode ser mais arriscada na via de parede, e esse zigue-zague entre as costuras é típico para a via de vários esticões. Bem, agora a primeira questão que foi pesquisada, que foi ensaiada lá na Alemanha. Então, na técnica de meia corda, você clipa alternadamente. Então, esse guia, se ele cair, ele vai cair apenas nessa corda que fica aqui à direita. À esquerda, ela vai criar uma barriga gigantesca, e o que vai segurar a queda é somente essa meia corda aqui à direita. E a questão é se é possível segurar a queda em apenas uma corda. Aqui, depois do freio, ele vai ter uma corda sem força e a outra corda com força. E as meias cordas são mais finas e são cada vez mais finas. Então, parecem cada vez mais cordelete. E lá na Alemanha, eles testaram com uma série de cordas diferentes, de freios diferentes, de pesos diferentes, e chegaram à conclusão que, em muitos casos, a corda, o segurador não conseguiu segurar a queda. Então, isso é bem preocupante, porque a corda é muito fina. Então, realmente, isso leva ao uso de um outro tipo de segurança. Então, vamos recapitular. Não é fácil segurar uma queda com uma corda fina, uma corda simples, uma meia corda só. Eu enrolei um pouquinho corda simples, é um termo técnico, e aqui usei como uma corda só. Uma outra questão que eles analisaram
a dependência da força da mão para segurar a queda. E eles construíram uma mão de aço, um aparelho que simula a mão de freio, e ela permite regular a força da mão. Então, eles conseguem, dessa forma, padronizar esse teste, esse ensaio de queda. E aqui tem um ATC, chamado de tube, e aqui vai ser a queda do guia, digamos assim, do peso que simula o guia. E aqui medir a força nesse freio aqui que foi aplicado. Eles fizeram um teste com vários freios. Aqui os exemplos. ATC Guide, ATC Alpine Guide é um freio novo que é mais fino. Aqui a abertura é mais fina do que no ATC Guide, verso 4. E Gigajou, eles testaram um Gigajou sem autoblock, na função como se fosse um ATC. E, novamente, descobriram que, em muitos casos, a queda não seria segurada. Então, o mesmo problema que a gente já viu antes, se a mão do segurador não for muito forte, ou se a corda não for muito boa para segurar a queda, então é difícil segurar a queda com uma meia corda só. Especialmente com cordas finas e com cordas duras. Então, não somente a espessura da corda faz uma diferença, mas também o jeito da fabricação da corda, né? Tem umas cordas que são fabricadas mais duras, outras mais flexíveis. As duras são mais complicadas. Então, aqui esse teste foi sempre feito como se fosse queda fator 2, ou voltando aqui, queda quase fator 2. Primeira costura, depois da parada, quando ainda não tem atrito em outras costuras no meio do caminho. Bem, o resultado desses ensaios é que é difícil segurar uma queda dessas, uma queda apenas numa corda próxima à parada. E assim, a questão em seguida foi colocada, mas se eu costurar as duas cordas juntas, será que uma corda pode queimar a outra corda? Então, aqui nesse ensaio, né, quando o peso cai, o peso de 90 quilos, ele vai tensionar a corda vermelha, ele vai andar dentro desse, escorregar dentro dessa costura aqui, e a corda azul, junto nessa costura, nesse mosquetão, será que ela é queimada? Hans, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Você está falando, esses estudos eles apontam que é difícil segurar uma queda Sim. em corda dupla sendo utilizada como única. Sim. Que é uma coisa que eu faço muito. Mas Não. Sim, fala mais. Depois eu vou corrigir. A gente tem visto as cordas únicas ficarem cada vez mais finas, né? Se eu não me engano, a gente já tem corda de 8,9 única. Eu tenho quase certeza. Eu tenho 3 cordas de 9,1 únicas, uma da Beal e 2 da Petzl, mas eu acho que tem uma de 8,9. O que você acha disso? Desse tipo de corda única, que tem muitas cordas duplas antigas que tinham essa espessura de 8,5, muito próximas do que a gente tem hoje de corda única. Olha, o problema vai ser o mesmo, né? Realmente tem que pensar se usa uma corda muito fina, ou com quem você usa essa corda muito fina, né? Antigamente, quando alguém saiu do CBM, tinha essa pergunta, qual corda que eu devo comprar? E a gente tinha muito essa recomendação de não comprar a corda mais fina, porque, especialmente iniciante, ainda não tem muita prática, talvez não tem muita força na mão, mas não é somente iniciante, também pessoas mais leves têm menos força. Lá no artigo, eles argumentam muito para usar luvas. Eu não sei se essa prática de luvas realmente aqui tem alguma chance de pegar. E
Mas, na verdade, Gustavo, mais uma coisa, eu não estou falando somente de usar a corda única, coisa dupla como única. Aqui a corda é dupla, mas o que de fato acontece é que somente uma parte da corda é tensionada. Então, corda dupla, nessa técnica aqui, na queda, quando ele cai aqui, por exemplo, esse cara aqui, ele tensiona somente a corda azul, a verde fica frouxa. Então, em técnica de corda dupla, você sempre tem somente uma parte da corda, uma corda tensionada. Sempre é assim. E o risco é maior quando a queda é a próxima parada, porque não tem atrito no meio do caminho. Entendi. Tá bom. Obrigado, Hans. Então, a questão aqui, isso é muito discutido, né? Será que essa corda vermelha consegue queimar a corda azul, porque a corda vermelha vai ser tensionada, a azul não? E o resultado dos ensaios não tinha nenhum dano. Então, os ensaios mostraram que a gente pode sim fazer uma mistura de técnicas. Então, você pode costurar primeiro as cordas duplas juntas, quando sai da parada, e depois passar a usar a técnica de meia corda, alternadamente. Isso é bem importante. E a gente vê aqui, mais uma vez, o Cássio entrando na crux lá da decadência, que ele costurou as duas cordas juntas. Eu estou aqui com a Amanda aqui na parada, e a gente fez uma parada simples, num grampo simples, aí, com backup no grampo de cima. Então, recomendação é quando a pessoa guia que sai da parada, que ele costure primeiro as duas cordas juntas, e dependendo da via, a próxima também. Então, a da parada, da próxima também. E aí depois tem que avaliar, né? Se tiver muito risco de queda em seguida, pode seguir em corda gêmea, costurando as duas juntas, para depois, em algum momento, partir para meia corda, clipando uma depois a outra. Então, isso é muito questão de como avaliar o risco de queda e de segurar a queda. Perguntas ou complementos, observações? Hans, eu tenho uma dúvida Sim, em relação Rafael. exatamente à distinção da corda, da meia corda e da corda gêmea. Porque se, por exemplo, na recomendação que você mostra para a gente nesse slide, havendo o risco da situação que você propôs, a gente pode utilizar o procedimento, a técnica de corda gêmea numa meia corda. Então, como que eu distingo os dois tipos de corda exatamente? Não, hoje em dia a corda gêmea não existe mais. As cordas duplas que você compra, elas podem ser usadas das duas formas. Então, voltando aqui para cima, corda gêmea não é mais fabricada, é puramente corda gêmea, não existe mais. As cordas duplas que você compra hoje, elas geral também como corda simples. Então, a segurança, a corda, em termos de segurança, permite ser utilizada em qualquer uma dessas técnicas. Ficou claro? Sim, sim. Então, no caso, a corda gêmea propriamente não existe mais, né? Só a meia corda que hoje em dia já exerce necessariamente a função de gêmea também, né? Isso, exatamente. A gente compra mais corda dupla e você tem que olhar na etiqueta quais, na descrição técnica, né, quais são as normas que ela cumpre. Hans, queria Então, acrescentar vou uma seguir coisa. Tem aqui. tempo? Sim. Sem querer Sim, estender claro. demais. É para o isso, seguinte, é para isso que a gente está aqui. Não, só lembrando a questão das cordas muito finas atualmente, cada vez mais, né? O manual do reverso, Petzl,
dá 3 estrelinhas lá, como no sentido de frenagem com a mão, acima de 9 corda é acima de 9,2 milímetros. Abaixo eu tenho 2 estrelinhas. Motivos óbvios, você menos pressão da mão na corda mais fina. Só que aí ele também fala no manual que o reverso colocado em posição de autoblocante para o segundo, você obrigatoriamente também tem que estar com a mão na corda, pelo risco da corda inverter, né? E o reverso virar simplesmente uma roldana, né? Eu fiz esse teste já na prática, aí não lembro exatamente qual foi a espessura da corda que eu usei, e a corda realmente inverteu. A corda de cima, né, que seria do participante, que esmaga de baixo, o que aconteceu? Ela passou direto e passou para a parte de baixo e não teve frenagem. Então, só esse ponto também para acrescentar nessas cordas muito finas. Vai ter um slide ainda sobre isso. Legal. Sobre isso. Obrigado por já antecipar isso. Então, freios aqui. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode usar 2 mosquetões no freio, isso aumenta a força. Então, isso é especialmente, né, quem tem uma mão mais fraca, quando tiver uma diferença de peso muito grande entre segurador e guia. No UIA, não pode usar com técnica de meia corda, porque no UIA, nas cordas trepam. Então, com corda gêmea, pode usar sim, porque as 2 cordas andam em paralelo, né? Com corda alternando, a clipagem alternando, não pode usar no UIA. E aqui, né, o que o Lucchesi acabou de falar, tem que tomar cuidado. Isso aqui é o certo, aqui é o ATC Alpine Guide, que tem uma abertura mais estreita, e aqui a corda mais fina, de cima realmente fica em cima da corda de baixo. E aqui o ATC Guide tradicional permite, quando a corda é bem fina, passar aqui para o lado e realmente já não tem mais essa frenagem. Esse aqui é a corda do participante e não vai conseguir mais bloquear a queda do participante. Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que verificar a especificação do freio e manter a mão de freio aqui na corda. Não pode soltar, senão o participante vai embora. Um problema com o Megaju, né? Quem já usou sabe que trava muito quando você usa aqui no modo autoblock. Eu experimentei há algum tempo, mas desisti porque realmente não era praticável em vias de vários esticões. Você gasta muita força ao puxar a corda. Então, como é que a gente pode clipar? Como a gente deve clipar com meia corda? Aqui um exemplo, né? Aqui a parada, o guia saiu escalando, primeiro grampo, tipo essa parada, ele clipou as 2 cordas na mesma costura. Depois ele resolveu deixar a vermelha para o lado esquerdo e azul para o lado direito. Então aqui azul costurou 2 vezes, aí a via voltou para o lado esquerdo, então ele costurou aqui do lado esquerdo com a vermelha, aqui de novo com a vermelha, voltou para azul. Aqui é o grampo que inicia uma horizontal. E aí recomendável costurar as 2 cordas para não colocar o participante em risco de pendular aqui para a direita. Então, esse aqui serve para o participante que sobe na corda azul. E aqui, depois da horizontal, né, clipa de novo a azul. Não precisa clipar a vermelha, porque o participante na vermelha ele vai ter cada vez mais uma corda de cima. Então, tem que
pensar em reduzir o atrito das suas cordas, das cordas para o guia, né? Ele conseguiu aqui evitar um zigue-zague, isso já é bom para o guia, facilita o trabalho dele. Ele tem que evitar pêndulos dos participantes em caso de quedas. Aqui no azul a gente vê isso. Aqui, por exemplo, nesse teste aqui, a corda azul ela vai direto para cá. Então, o participante da corda azul ele vai ter aqui um teste mais horizontal, não muito bem protegido. Então, isso é questão do guia avaliar. Se tiver risco de queda aqui nesse teste, então melhor costurar azul aqui também, e não somente ali na ponta. Então, isso é realmente uma avaliação que você, como guia, tem que fazer na hora, avaliar onde é necessário clipar, pensando no participante. E muito importante não trepar uma corda por cima da outra, manter sempre uma de um lado, a outra do outro lado, senão o participante vai ter que pular corda ali no meio da caminhada. E aqui tem a opção de usar uma costura só, ou, normalmente, se tiver costura suficiente, eu usaria duas costuras, uma para vermelha, outra para azul, para separar já as duas cordas também. Mas aí depende da situação. Pelo que a gente aprendeu agora nos ensaios, é permitido passar as duas cordas numa costura só, num mosquitão só. Aqui tem um chat, alguém? Bom, a Luísa disse que a palestra está incrível, mas está em Pirenópolis e a internet está péssima. Então, Luísa, depois você vai ver a gravação. Então, só reforçando isso aqui, aqui embaixo, o mais simples é colocar as duas cordas juntas na mesma costura, e aqui em cima tem que analisar o local, tem que ver quantas costuras sobraram, se sobraram suficiente, aí coloca duas costuras, se sobrou apenas uma, usa a mesma para as duas cordas. Perguntas, contribuições? Vamos seguir. Organização. Sim, fala. Em relação à costurada ali com separado, aí realmente é ignorância, tá? Eu não tenho costume de usar corda dupla. Em relação a arrasto, o que você orienta? Você acha melhor colocar duas costuras do que uma só? Arrasto do guia? Acho que em termos de arrasto não vai fazer muita diferença. Acho que vai fazer mais diferença, mas de repente tem outra pessoa com outra opinião. Acho que a maior diferença vai ser a organização das cordas. Você vê bem qual corda fica em que lado e não correr o risco de trepar as cordas aqui, uma por cima da outra, o que poderia causar um arrasto ou atrapalhar a vida dos participantes. Então, acho que mais isso, mais a organização do que o arrasto. Mas de repente tem outras opiniões aqui. No público, sim. Rodrigo aqui do Carioca. Nesse ponto aí, no segundo ponto, né, que as cordas juntas ou separadas, talvez seja interessante também colocar costuras de tamanhos diferentes, né? Uma, por exemplo, você pode colocar uma mais curta e uma mais longa, para elas não ficarem tão emboladas, né? Boa, sim. Sim. Legal, gostei dessa. Fica até mais organizado, né, cara? Gostei, valeu. Obrigado. Sim. Aí, pessoal. Provavelmente aqui a azul mais longa, porque você evita o arrasto, você reduz o arrasto, e a vermelha pode ser mais curta nesse sentido, porque ela segue em linha mais reta. Então, uma coisa de... Boa colocação. Estou até anotando para acrescentar depois na apresentação. Então, organização. Ao encordar, o guia encorda uma corda do lado esquerdo do loop e outra do lado direito. Isso facilita a orientação ao longo da escalada, a organização. Isso realmente é uma tarefa importante, né? Cada vez que você costura, dá uma olhada para trás, se você clipou a corda certa, se não teve nenhum bolo, nenhuma
trepada de uma corda na outra. Na parada, mantém as cordas sempre separadas, então nada de bolão, assim, bicolorido, espaguete bicolorido, são 2 espaguetes separados. Isso aqui eu peguei lá como sugestão do alemão, como sugestão em paradas penduradas, como ele diz, quando o terreno é negativo. Então, ele faz aqui os laços. Isso aqui é enquanto o guia está dando segurança para o participante. Então, ele faz um laço curto, depois vai aumentando o laço. E quando o guia sai na outra ponta, aqui, né, o mesmo guia dos dois lados, o guia segue na função dele, ele vai começando a sair e o segurador ele vai começar a desfazer esses nós para liberar aqui os laços. E essa sequência de tamanho ajuda a não embolar a corda, porque esse laço não vai pegar os outros laços. Eu nunca fiz isso, não tenho a menor experiência, não tenho a menor ideia se isso é praticável, se isso se aplica aqui no Brasil, porque a gente não tem muitas paradas negativas, né? A gente tem mais paradas positivas, ou se é mais fácil usar os próprios pés para organizar as cordas. Não sei se alguém de vocês já fez alguma coisa assim. Então, agora mais uma sugestão de organização para a cordada de 3. Então, aqui o guia sai escalando, o escalador B, ele dá segurança, o escalador C, ele ajuda com as cordas. Então, quando a corda começa a embolar, esse aqui ajuda para não parar a guiada aqui do cara A. Bom, isso facilita demais a vida, agiliza muito, porque 2 cordas sempre dão mais rolo do que uma corda, óbvio. Quando o guia chega na parada, ele recolhe primeiro a corda do segundo participante. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Com certeza tenho outras preferências aqui entre vocês. Então, ele chegou na parada, ele se ancorou, ele puxa primeiro a corda do segundo participante, joga para o lado direito dele, depois puxa a corda do participante que vai sair primeiro para escalar. Por que essa sequência? Porque recolhendo a do segundo participante, né, recolhe, depois dá de volta mais 1 metro de corda para ter uma boa barriga, para que ele saiba que ainda não está ainda na hora de ele sair para escalar. E depois ele puxa essa corda vermelha, coloca as 2 no freio aqui e estica essa corda vermelha, e o B sabe que agora, né, mesmo sem comunicação, ele percebe que está na hora de partir para escalar. E o C ainda tem uma barriga aqui, percebe que não está na hora ainda. Bom, o B sobra escalando e o C, né, depois de algum tempo, é puxado também, né? O guia recolhe a corda toda do azul e o C percebe, mesmo sem comunicação, que agora, né, está na hora de sair escalando. E os 2 sobem ao mesmo tempo. O C, ele tem que tomar cuidado para manter distância, né? Porque o B pode cair e derrubar o C, machucar o C, então é realmente uma tarefa que o guia não consegue gerenciar, é o participante C que tem que gerenciar isso, tem que escalar no ritmo não mais rápido do que o B. E aí, opiniões, considerações, o que vocês fariam diferente? Eu acho que nesse caso da cordada de C, Fábio, geralmente eu deixo o participante mais experiente por último, até por conta dessa distância também entre o B e o C, né? Porque o C vai ter mais noção da distância que pode ocorrer alguma queda com o B, digamos assim. Eu tenho esse costume de deixar
o cara mais experiente fechando também. Boa sugestão. Inclusive, pode dar dicas para o B, né? Se tiver essa diferença. Ô, Hans. Oi. Sim. Então, aqui tu aconselha em usar as cordas separadas, né? Mas eu já escalo há alguns anos com corda dupla, eu trabalho com elas juntas. Eu recolho elas juntas e dou segurança com elas, sempre colocando as duas juntas. E, assim, claro que tem que ter um cuidado um pouco maior na hora de... Eu digo quando eu dou Agora segurança... está cortando aqui, Cássio, de cima. não estou conseguindo ouvir. Então, quando eu dou segurança Fala de novo, cima, cortou agora. Tá. Eu estava falando que eu sempre trabalho com as duas cordas juntas. Eu não separo elas. Eu vi que você mantém as cordas juntas, né? As duas. Isso. Eu sempre trabalho com as duas juntas. Assim, dá um pouquinho mais de trabalho, talvez, na hora de dar segurança pro guia. Mas, sabendo como trabalhar com as cordas ali na parada, fica tranquilo e não causa muito bolo, não. Então, eu acho assim mais rápido. Mas, claro, a maioria das pessoas prefere trabalhar com elas separadas. Eu também eu enrolo elas juntas, né? E o que você estava falando no slide anterior, Hans, eu costumo fazer isso, né? Eu vou enrolando no pé, mas com o tamanho dos laços aumentando ou diminuindo, né? No caso, você vai manter o mesmo guia, sempre aumentando o tamanho dos laços. E aí, se eu estou enrolando as duas juntas, né? Às vezes, principalmente no começo, né? Que saiu um participante na frente, eu vou enrolando. Aí depois, na hora que o outro sai, eu começo a enrolar as duas juntas com o mesmo tamanho da alça, né? Do laço. E para mim funciona bem. Eu achei difícil enrolar as duas em pés separados, né? Estando sozinho na parada também. Então, eu enrolo as duas juntas, eu não coloco no pé, eu coloco em cima da solteira. Mas aí vai de cada um, né? Cada um prefere de uma forma. Acho que não faz muita diferença. Eu fazia as duas, uma em cada pé, mas depois eu pensei... Mas acho que é justamente isso, vai de cada um. Eu reparei que uma na solteira e uma no pé, para mim, funciona melhor, entendeu? Ok. Também é uma solução. Se você coloca as duas na solteira, você ainda consegue dar segurança depois? Ou fica tudo muito... Consegue. Ou então se tu tá em três, tu passa a segurança para outra pessoa que já tá com a corda ali para desembolar. Aí tu nem mexe na corda, já tá com a corda em cima da tua solteira e o outro participante dá segurança. Dá segurança. Aí você tá bem com a corda na sua frente, né, para desembolar. Exatamente, fica fácil. Perfeito. Aquela matéria que eu estou citando, né? Esse cara ele recolhe as duas cordas juntas, mas separa na parada também. Só que ele recolhe juntos, só que eu não sei como que ao puxar as duas cordas para separar me parece mais trabalho. Eu acho mais fácil puxar uma corda depois a outra corda. E acho que é coisa que cada um tem que experimentar também, né? Acho a sua melhor forma. Tem que experimentar isso. Mais alguma versão? Então, a gente tem essa versão aqui. A gente tinha o Cassius, que jogava tudo em cima da solteira. E não lembro quem foi a outra pessoa que gosta de colocar uma corda na solteira, outra no pé. Então, vamos lá. Corda de 3, revisando na parada. Então, aqui, partindo da premissa que os 3 são iguais na força, ou que conseguem revezar a guiada, a gente tem um esquema muito legal. E
de revezar, porque cansa muito menos os escaladores. Então, vamos ver a situação. A chegou como guia na parada e puxou B e C, igual a gente viu no slide anterior. Então, A está com as pontas de baixo das cordas. B e C estão as pontas de cima. E agora, o próximo guia, ele tem que ter as duas pontas de cima. Como que funciona isso? Vamos partir da premissa que o B vai começar a guiar. Então, ele pega a ponta de cima do C, então o C desencorda, passa a sua ponta para o B, e o B se encorda com essa corda azul também. O C está fora, né? Não, você vai receber a ponta de baixo do A. E agora B está com as duas pontas de cima e pode sair para escalar. E um dos outros dois assume a segurança e o outro assume a organização das cordas. E aí, como se fosse no esquema do Cássio, né, o A estaria com as cordas na solteira, então aqui ele estaria bastante ocupado com o peso da corda, com a organização, então o C assumiria a segurança para o B sair aqui e partir para a próxima guiada. Então, esse esquema de desencordar, reencordar, né, no início, quando quem nunca fez isso, estranha, mas é uma coisa muito rápida, muito ágil e funciona perfeitamente bem. Sugestões aqui. Hans, Júlio, tudo bom? Tudo bem? Eu particularmente não me sinto confortável em deixar o C desencordado. Eu faço isso, né? Não preferiria, eu faço. Eu desencordo o A da ponta de cima e passo para o B e deixo o C sempre encordado. Não desencordo ninguém. Então, fica todo mundo sempre encordado. E eu passo a ponta do A, embora já falar, mas aí a ponta ficou por baixo. Mas tudo bem, eu prefiro passar a corda de novo, que é rápido, você pode fazer isso rapidamente, e não deixar nunca ninguém desencordado. Você costuma usar loop chain como autossegurança? Sim, uso solteira, normal. Solteira, sim. Uhum. Mas, assim, eu normalmente faço isso. Quando eu vou revezar a cordada em uma cordada de 3, eu prefiro passar a ponta do A para o B e então, deixar o C encordado. Essa ponta azul vai para cá e repassa isso, a corda. a ponta Sim. azul viria para o B, né, e o C aqui continuaria encordado. E aí passaria a corda rapidamente e fica tudo certo. Tá bom. Poderia Mas aí também tem que ter as cordas, tem que ter as cordas separadas, né? Corda embolada, as duas aí não funcionam. Sim, separado. Uhum. Poderia, por exemplo, fazer um backup da corda, passar a ponta azul do A para o C e depois, que seria a ponta de baixo, né? E depois a ponta de cima do C para o B. Aí não precisaria passar a corda novamente, né? Aí ninguém ficaria sem corda em nenhum momento e a corda estaria com backup, né? Na parada, por exemplo. Aí eu acho... Bom... eu acho que assim, é a preferência, né, de cada um, mas eu me sinto mais confortável em que ninguém se desencorde, entendeu? Eu acho mais seguro. É a opinião minha. A gente entra muito em preferência mesmo. Eu acho que quando alguém está com solteira presa, está seguro ali. Eu não gosto de fazer backup do backup. Então, se a solteira está ali, backup é mais uma coisa. A minha preferência é ter uma operação mais limpa e fazendo um backup enquanto se desencorda e encorda. Eu pessoalmente acho pior do que a proposta do Júlio, porque você tem mais uma ação que pode enrolar mais ainda a história e fica menos claro. Então, eu não gosto tanto de fazer operações desnecessárias também.
Mais opiniões aí, gente. Eu só vou concordar com o Hans que quando a gente vai rapelar, a gente também se desencorda e fica só na solteira, né? Então, o meu entendimento é de que também não teria necessidade. Lá nos Alpes, o que eles não costumam usar solteiro, eles costumam ancorar com fiel. E aí você economiza material, mas a operação fica mais complexa, né? Porque a própria corda serve como ancoragem. E aí ali não é tão... Eu deixei isso de lado, porque aqui no Brasil todo mundo costuma usar solteira. Eu acho mais fácil, mas também é uma questão de prática, né? Lá eles acham mais fácil usar o fiel, se acostumaram com isso. Mas eu tirei daqui porque a gente costuma usar diferente. Então, aqui a corda de 3. Vantagens, a gente cansa menos, porque cada um guia a cada 3 enfiadas, para vias longas, isso é muito bom. Dá para distribuir as enfiadas por preferência, então essa sequência, quem vai ser o próximo a guiar, dá para revisar, não, eu quero guiar agora, quero guiar crux, ou, bom, agora vai você, porque esse estilo aqui, de Edo, eu não gosto tanto, você é melhor, então dá para dividir isso sem ter que ter sempre a mesma sequência. É rápido quando você faz esse desencordar, reencordar, porque você não precisa passar as cordas. Bem, o Júlio com certeza também é rápido em passar a corda. E essa coisa que eu já mencionei é prática, porque um dá segurança e o outro cuida da organização das cordas. Então, isso facilita também. E a gente consegue rapelar pelo comprimento total das cordas, o que a gente já viu antes. Então, funciona muito bem, funciona muito bem. Tem que ter pessoas com certa experiência para fazer esse desencordar, reencordar. Então, com iniciante e sendo sempre o mesmo guia, é claro que a gente não faz isso, né? Bem, isso aqui é o que eu preparei aqui. Obrigado pela atenção, pela contribuição. Gente, tendo mais contribuições, ideias, falem agora. Hans, eu acho que tu não falou nada sobre a elongação dinâmica das cordas, que as cordas mais finas, elas geralmente têm uma elongação dinâmica muito maior. Tu chegou a ver alguma coisa a respeito disso ou não? Porque, assim, eu já vi que tem, só que eu nunca parei para ver números bem ao certo, sabe? Em termos que a queda vai ser maior, porque... Porque, por exemplo, uma corda... Com relação à força-choque, quando você bota a corda individualmente na costura, e se você toma uma queda numa corda, numa ponta só da corda dupla, a força-choque é bem menor. Se você clipa as duas cordas, a força-choque é bem maior. Eu li um artigo do Tino Nunes, um escalador espanhol, bem conceituado, e ele fala que se você tem uma proteção bomba, tipo uma chapa, né, que teoricamente seria a bomba, você chapa, esse termo que ele usa em espanhol, chapa as duas. Se você tem uma proteção móvel, é preferível chapar uma só, porque aí você vai ter uma força-choque bem menor na proteção móvel. E na chapa, que é a prova de bomba, você pode chapar as duas, mesmo com a força-choque maior, essa proteção vai suportar melhor. Okay, mas essa era a dica do Tino Nunes. E realmente essa questão de chapar a corda, se começar a chapar dupla, depois abrir, depois fechar, depois abrir, isso é perfeito. Ele já falava nesse artigo que era tranquilo, que isso era perfeitamente permitido. Eu já ouvi muita gente falar assim, se começar aberto, tem que ir aberto até o final. Se começar fechado, tem que ter... Quer dizer, isso realmente é lenda urbana. Esse artigo do Tino Nunes, eu li esse artigo tem uns 5 anos. Saiu na revista Desnível.
né? E aí ele falava exatamente isso, que você podia ficar à vontade para abrir e fechar a corda dupla quando você quisesse, sentisse necessidade. Então, Júlio, mas onde eu queria chegar é o seguinte, que muitas vezes com a corda dupla, como ela tem uma elongação maior, a força vai ser menor, só que o comprimento da tua queda vai ser maior. E isso é uma coisa que tem que avaliar muitas vezes, que tem momentos que isso faz muita diferença quando de uma queda. Bom, aqui, então, isso, o que o Júlio falou é mais um item que entra aqui nessa questão, né, onde como você escolhe onde colocar as duas cordas, uma corda só. Então, a recomendação desse cara é clipar uma só quando a proteção não é tão boa. E certo, né, Júlio? E o que o Cássio... Sim, porque a força-choque é menor, então isso exigiria menos da peça, né? A corda absorveria muito mais energia e pouparia mais a peça. Até porque quando você toma uma queda numa peça, você tem a força da queda, né? A energia da queda, e a força de reenvio, que é a força de quem está segurando. Então, se você botar numa fórmula, que inclusive tinha no site da Bial, não tem mais, dá mais ou menos, teoricamente você fala assim, 2 vezes a força, mas não é, por causa dos atritos, da dissipação da coisa, dá mais ou menos... Não, dá menos, dá 1,6, né? Então fica em torno de 1,6. Então, mas 1,6 é mais que 1, né? Então, assim, o que o Tino Nunes fala, eu acho bem pertinente, porque quando você toma uma queda e clipou uma ponta só da corda, você vai conseguir dissipar melhor a energia na elasticidade da corda, que a força-choque dela é menor. E aí você vai efetivamente poupar a peça, poupar a colocação da peça. Sim. E o que o Cassius falou, isso faz parte desse ensaio que eles fizeram, né? É mais relevante normalmente próximo à parada, né? Então você tem razão, né? Na verdade, o que eles testaram, se esse cara aqui conseguiu parar a queda antes de bater no chão. Esse foi o ensaio aqui, e aqui onde está escrito nicht gehalten, quer dizer que eu não consigo segurar, porque imaginariamente caiu no chão, bateu no chão aqui. Essa coisa da elasticidade maior, em geral, né, a gente tem mais esse problema próximo à parada ou próximo ao chão, com risco de bater no chão. Então, com certeza é importante também ver essa coisa de onde vai cair, se cair. Interessante. Então, eu vou ter que acrescentar aqui também. Então, nesse sentido, é uma questão para o guia, principalmente, não para o participante. Certo? Então, nesse caso, só para eu entender aqui, normalmente, estou entendendo que neste caso, a corda dupla, ela é mais elástica do que a simples em todas as situações, né? Porque eu não consegui ler direitinho ali o quadro, Hans, me confere? Isso que o Cássio falou, né? Se você usa uma corda só, uma do par, uma corda estica mais, então deixa cair mais. É mais suave a queda, mas ao mesmo tempo o guia ele tem uma queda mais alta até ele parar. O que eu quis dizer é mais ou menos assim, ó, é um exemplo de uma via que tu já caiu num determinado local com uma corda simples. Se tu cair com a corda dupla lá, a queda não vai ser a mesma. Tu vai cair mais. Então, é isso que eu estou dizendo para avaliar, entendeu? Porque a elongação da corda dupla vai ser maior. Então, pode ser que tu tenha uma surpresa. Sim, aí avaliar a queda de acordo com alguma coisa do tipo. Entendi. Mas, Cássio, a elongação ela vai ser maior
mesmo estando costurado as duas cordas na mesma costura? Não, aí se tu trabalhar ela como corda gêmea, não. Mas se tu trabalhar como corda dupla, sim. Ah, entendi. Não, porque eu pensei, né? Se as duas estiverem esticando, elas iriam esticar menos, mas se for realmente só uma esticando, aí estica mais. Agora, claro, se tu fizer alguma coisa misto, aí já pode dar qualquer resultado, né? Estou anotando aqui. A gente manter esse registro também. Maravilha. O que mais? O Hans, essa discussão de elasticidade me lembrou sobre Jumariá. E aí, bom, primeiro que eu acho que não sei se é comum Jumariá numa corda dupla, que ela é mais fina, deve dar mais trabalho assim para iniciar. Mas eu estava olhando aqui, o próprio Jumar, ele da Petzl, ele pega corda acima de 8 milímetros, então corda menor que isso nem o Jumar pega, né? Não sei se tem um aparelho para isso. Tem uma outra matéria que eu li, estava até na mesma edição, que fala alguma coisa sobre aparelhos de autoblock, na verdade um outro contexto. Tipo, eu releio isso para rever essas questões, esses diferentes tipos, né, de com dente, sem dente, abaulado, né, de vários tipos de várias seguranças. Essa matéria falava sobre como levar duas pessoas na mesma corda, né, tipo uma corda e um pouquinho antes do final da corda, um dos participantes ele coloca esse aparelho autoblocante mais uma fita para poder escalar separadamente em uma única corda. Então aí não eram duas cordas, é uma única corda. Então, outro contexto, mas debatia exatamente essas coisas de questões qual aparelho funciona para qual tipo de corda e se ele danifica as cordas também. Mais uma questão. Para o Gabriel, acho que teve uma resposta no chat sobre isso. A Cláudia respondeu aí que dá para fazer o Jumariá com microju, é isso, Cláudia? Acho que é, né? Isso aí, ela respondeu que dá para Jumariá com microju. Acho que foi o Gabriel que comentou, né, do Jumariá. Né? Sim. Eu vou dar uma olhada. Obrigado. Show. O que mais, gente? Bem, se quiserem, vamos abrir o vídeo, né, de repente aparecer de novo aqui. Para encerrar, Josi, tá aí? Estou aqui sim. Organizadora. Só ouvindo aí as discussões, enfim, todos os comentários. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Algumas pessoas tiveram que sair antes, se despediram ali no chat. Mas, enfim, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Foi um papo muito legal, muito instrutivo. Vai ajudar, com certeza, muito todos nós aí da comunidade. Hans, mais uma vez, obrigada aí pelo tempo, pela dedicação em preparar o material para a gente. E a gente se encontra no próximo papo, né? Mês que vem nós temos um papo fazendo uma pequena divulgação. A gente tem um papo com a Gabriela Saliba sobre lesões, enfim, como evitar lesões. Acho que também vai ser muito importante para a gente.